Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 1, que diz: Jesus falou assim, e levantando seus olhos aos céus, e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Bom, queridos, estamos iniciando hoje, nosso estudo do capítulo 17 do Evangelho de João, e esse capítulo tem um nome, ele é marcado na história com o nome de A Oração Sacerdotal de Jesus. Então nós vamos ver aqui Jesus orando, e Jesus orando como um sacerdote o faz. O que o sumo sacerdote, no judaísmo ele faz, no dia da expiação, o famoso Yom Kippur, o feriado, a data mais importante do calendário judaico. O sumo sacerdote, nesse dia e apenas nesse dia, ele entra no Santo dos Santos, o lugar mais santo do templo, e ele pede a Deus perdão por toda a nação. E que Jesus está fazendo exatamente isso, mas por toda a humanidade, fazendo isso como uma prévia ao que ele fará na cruz para nos conceder esse perdão. Lembrando aqui que nós estamos em Jerusalém, nesse momento aqui, e é quinta-feira à noite, ou seja, um dia antes da crucificação de Jesus. E Jesus inicia orando, pedindo a sua glorificação, ou seja, clamando a Deus para que tudo transcorra conforme ele já sabia que ocorreria, ou seja, a crucificação, a ressurreição e a sua ascensão. E Jesus ora para que isso ocorra, porque é exatamente isso que levará à salvação de milhões. E essa salvação de milhões é o que glorifica o nome do Pai. Então Jesus pede, glorifica o Filho, ou seja, que tudo ocorra conforme deve ocorrer, para que milhões venham conhecer o amor do Pai. Então, essa glorificação de Jesus, ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus, vão revelar ao mundo a natureza divina de Jesus. Ou seja, que ele não era um mero ser humano, um profeta como tantos outros, não. Ele tinha um diferencial imenso, ele é um único que não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou e continuou vivo. Enquanto outros casos de ressurreição, a pessoa morre, ressuscita, mas depois vem a morrer novamente. Esse não é o caso de Jesus, ele vive eternamente. E revelando ao mundo essa natureza divina de Jesus, ou seja, que ele era o Deus encarnado, isso glorifica o Pai, porque mostra ao mundo que Deus Pai, que muitas vezes é colocado por uma ou outra religião, uma ou outra perspectiva, como sendo um Deus vingativo, um Deus cruel, um Deus rancoroso, não, aqui o Pai é glorificado, porque é mostrado que o Pai deu tudo de si, deu o melhor dele, o maior presente que ele poderia dar à humanidade, ele deu. Às vezes a gente pensa, Jesus morreu na cruz, e nosso coração se condói pelo que Jesus fez por nós, e claro, é necessário isso. Só que a gente às vezes se esquece que o Pai também sofreu. Qual é o pai que gosta de ver o seu filho morrendo de forma injusta? Ainda mais tendo o poder de libertá-lo a hora que quisesse. Mas Deus deu o seu filho, como João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para nós. Então ele nos deu isso. Então enquanto Jesus estava sendo torturado e massacrado, o coração do Pai também estava sofrendo uma dor incrível. E isso glorifica o Pai, porque revela ao mundo que Deus, o verdadeiro Deus, não é aquele Deus irado, aquele Deus rancoroso, um Deus que está sempre de mau humor. Não, é um Deus que nos ama, a ponto de, no meio de todo o nosso pecado, de todos os nossos erros e fraquezas, a opção dele, a decisão foi dar a nós o melhor que ele poderia nos dar. Então, todo esse processo que Jesus iniciaria glorificaria tanto a Jesus como ao Pai. E Jesus pede ao Pai que o Filho seja glorificado, isso ocorre exatamente como o apóstolo Paulo descreve em Filipenses capítulo 2.
Ele diz que Deus o exaltou a Jesus soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí a gente pensa, né, poxa, tanta exaltação, e por quê, né, queridos? Por que tanta exaltação? Porque ele realmente merece. Deus não é aquele que se auto-intitula maravilhoso só porque ele tem poder, só porque ele é onisciente, não. Deus é maravilhoso, Deus é majestoso por causa da grandeza do caráter e do coração dele. Por quem ele é, pelo amor demonstrado por ele, que são justamente os versos anteriores ao trecho que eu li. Por que Deus o exaltou soberanamente? Porque os versos anteriores dizem, porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não quis vir ao mundo com todo o poder, não, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja só, aquele que tinha todo o poder abre mão do seu poder para vir nos servir. Não foi isso que Jesus fez, por exemplo, na cena, quando ele lava os pés dos discípulos? Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, eu vim para servir. Essa é a loucura da pregação do Evangelho. O Deus que serve, o Deus que se dá, o Deus que morre por nós, o Deus que é injustiçado. Mas essa é a grandeza de Deus, e por isso que o nome dele deve ser exaltado, e por isso que ele é glorificado, tanto o Pai quanto o Filho, porque ambos deram o melhor por nós. Ele é o sumo sacerdote, que ora por toda a humanidade, que intervém por toda a humanidade, que age por toda a humanidade em amor. Então, que no seu coração você glorifique a Jesus, glorifique ao Pai, lembrando do que Ele fez por você, do valor que você tem para Ele. Porque se Jesus morreu da forma que morreu, se Ele viveu nessa terra servo e humilde como Ele viveu, se o Pai padeceu a dor de perder o Filho de uma forma tão horrenda, Ele fez isso por mim e por você. Então, Ele nos mostra e demonstra o quanto nos ama e o valor que nós temos para Ele. Então, glorifica a Deus no seu coração, reconhecendo esse amor dEle e também correspondendo a esse amor. Porque Deus disse primeiro, o apóstolo Paulo diz, Ele nos amou primeiro. Então, é como se o Pai tivesse dito, antes mesmo de você nascer, eu te amo, meu filho, minha filha. E ele só espera a resposta, eu te amo também. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.